Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Vira e mexe aparece um processo estético diferente que faz a cabeça das celebridades e logo cai no gosto popular. Mas agora, a bola da vez não visa a vaidade da mulher, e sim a saúde. É o chamado parto humanizado. O procedimento nada mais é do que um parto normal, mas com o menor envolvimento possível de médicos. Para falar sobre a humanização do parto, recebemos a ex-aluna da Universidade de Sorocaba, Ariane Chebal, e a doula, que é uma psicóloga que vai falar o que é a doula, que é a Gleise Piva. Ariane e Gleise são parceiras do movimento Parto de Gente, criado para apoiar e orientar mulheres gestantes em Sorocaba. Como de praxe no programa, a gente começa apresentando os nossos entrevistados. Eu vou começar com a Ariane, que foi aluna de Publicidade e Propaganda da Uniso, estagiária aqui da universidade e hoje está participando do movimento. Ariane, tudo bem? Conta um pouquinho para a gente como é que foi você ter vindo para a universidade, feito o curso de Publicidade e Propaganda e depois que você se formou, onde que você está atuando profissionalmente? Eu fiz o curso, entrei na universidade em 2007. Durante o curso, fiz o estágio, né, aqui na assessoria de comunicação e trabalhei com fotografia. Logo no final da faculdade, eu engravidei do meu primeiro filho e saí um pouco da área, né? Acabei trabalhando em outras assessorias em casa, trabalhando sempre com o terceiro setor. Já na parte de maternidade, trabalhando com a ONG Lua Nova. E na gravidez do meu segundo filho, eu conheci o movimento, né, que era o antigo MAPS. Conheci a Gleise, que foi minha doula, e tive meu parto, né, natural no hospital, com acompanhamento dela e de uma parteira. E depois do parto, ficou muito difícil sair desse movimento. A gente continuou indo nos grupos para contar sobre o que aconteceu, sobre a experiência, sobre todo o processo. E acabei fazendo um curso de doula. Na verdade, no próprio curso, eu acabei voltando o meu interesse de fotografia e acabei fotografando o curso também. E hoje eu fotografo partos e faço acompanhamentos como doula também. Muito bem, vamos conhecer então também a Gleise Piva, que é doula e psicóloga. Gleise, fale um pouquinho da sua formação e da sua atuação profissional. Eu me formei no Mackenzie, em São Paulo, fiz a psicologia lá, já sou formada desde 2006, atuo com clínica e desde o início eu sempre trabalhei com mulheres, seja com um grupo de mulheres, e aí a gente tem um projeto chamado Ciranda, que é o atendimento psicológico de mulheres. E aí eu, em 2008, me formei como doula quando a minha cunhada estava grávida. E foi então quando eu descobri que existia isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre doula. E minha cunhada chegou para mim e falou assim, eu queria uma doula para mim. Eu falei, o que é isso? E aí o abençoado Google, de sempre, nos ajuda a descobrir o que são essas coisas. Descobri que tinha um curso de doulas aqui pertinho, que é em São Paulo. Fiz o meu curso em 2008 e acompanhei o meu primeiro parto, que foi o nascimento do meu sobrinho, o Theo, em março de 2009. E aí, desde então, eu venho atuando como doula. Saí de São Paulo, voltei para Sorocaba. Em Sorocaba estava começando, tinha um único grupo nascendo até então, naquele momento. E desde então a gente vem ganhando bastante força. E aí, com o passar do tempo, outras mulheres puderam vivenciar o parto, assim como a Ariane, e se juntar a esse grande movimento, esse grande coletivo de mulheres, que visa simplesmente levar a informação e poder fazer com que as pessoas optem por escolhas cada vez mais conscientes e que elas sejam respeitadas diante dessas escolhas que elas podem ter. O que aprende-se no curso de doula? Num curso de doula, a gente aprende todo o processo. O nome doula, de onde vem essa origem doula? Doula vem do grego e significa a mulher que ajuda. Desde antigamente, se a gente for pesquisar os retratos de antigamente, o momento do parto era sempre com outras mulheres juntos. Era um movimento basicamente feminino. E você tinha, muitas vezes, a mãe ou aquelas parteiras da comunidade. Você tinha outras mulheres que vinham e davam um suporte.
Ao longo do tempo, há mais ou menos 40, 50 anos atrás, este processo, que era em grande parte feminino, se tornou masculino com o surgimento da cesárea. E aí foi quando o homem e a figura do médico entrou nesse processo do parto. E aí as coisas começaram a mudar. A doula saiu de função, então essa figura feminina ela deixa de ter função nesse momento, porque o parto se torna muito mais tecnológico, hospitalar, com outro conceito muito mais tecnocrata. E aí, agora a gente está resgatando esta figura. Então, quando você tem outras mulheres, algumas pesquisas dizem o quanto a presença de uma outra mulher aumenta o nível da ocitocina, que é o hormônio que a gente precisa para que essas mulheres entrem em trabalho de parto. E simplesmente a presença de outras pessoas num ambiente acolhedor, aconchegante, de respeito, e ele facilita e ele diminui o tempo de trabalho e faz com que essas mulheres tenham uma sensação de experiência positiva deste parto, que hoje em dia não é um pouco disso que a gente tem, né? Se a gente ouve as mulheres que têm parto normal nos hospitais, é de violência, é de muita dor, é a dor da morte. Então você fica com esse imaginário de uma coisa impossível de ser vivida, quando na verdade a nossa humanidade chegou até aqui através de partos normais. No curso de doula, a gente aprende tudo isso, desde do histórico, de como é que isso chegou e veio até aqui. A gente entende o processo do trabalho de parto, como é que ele acontece fisicamente, bioquimicamente, qual é o nosso papel, onde a gente consegue intervir. Então, a doula tem uma função, e aí, claro, doula não precisa ser da área da saúde, né? Eu sou, mas não precisa ser, pode ser uma mãe, pode ser uma ativista. A Ariane é fotógrafa e é doula. Na verdade, assim, você vai trabalhando com as suas habilidades. A gente utiliza muito massagem, trabalho com ervas, com cheiro, música. Então, tudo que a gente puder fazer para tornar esse ambiente cada vez mais acolhedor, mais propício, com menos luz. E aí a gente pode favorecer menor dor, né, um maior estímulo para esta mãe, para que ela venha ter seu bebê de uma forma mais agradável. Nene, você tem 2 filhos. Quais são a idade deles? Tem 4. Quem são? Pode dar um nome. O Giacomo, tem 4 anos, e o Pietro, que tem 1 ano e 9 meses. O Giacomo não foi parto natural. Não, o Giacomo foi uma cesárea. Aí você não conhecia o movimento? Não conhecia. Não tem informação. Foi foi cesárea em hospital, obviamente. Aqui em Sorocaba? Foi aqui em Sorocaba, no hospital daqui. Eu tive todo o processo de trabalho de parto, né? Rompeu a bolsa, ele nasceu no dia que ele escolheu. Tive toda a dilatação, todo o processo de trabalho de parto. E eu fui levada para o centro cirúrgico, né? Para ter o parto normal. O médico aguardou 20 minutos do período expulsivo, que é o final, né? E normalmente esse período pode levar até 3, 4 horas, até mais. E ele só aguardou 20 minutos, né? E não nasceu, ele virou para mim e falou um monte de desculpas, que o bebê não estava encaixando, que o bebê estava com o cordão enrolado, que o bebê era grande demais para passar. E a gente acabou fazendo uma cesárea. Ele nasceu super bem, né? Ele nasceu com a Apgar, com a nota do pediatra super elevada, de 9 a 10. Ele não veio para o meu colo, ele foi direto para uma sala, onde o pai não pôde entrar também. Só depois de 6, 7 minutos que eu fui conseguir vê-lo, né? Vê-lo assim, colocado no meu lado, assim, no meu rosto. E depois disso eu fui ver só 6, 7 horas depois. 6, 7 horas depois eu fui amamentá-lo. Então foi para mim uma experiência muito, muito impactante. Foi muito traumatizador, assim. Não foi uma experiência muito legal. Mas ficou adormecida até a gestação do Pietro, né? Para todo mundo, tinha que ter feito essa cesárea. Eu acreditava naquele mito de o bebê realmente estava com o cordão enrolado, ele não ia nascer, né? E na gestação do Pietro,
encontrar o grupo, para mim, foi essencial para eu conseguir o E como é que surgiu daí o parto. grupo na sua vida a partir do momento em que você ficou com esse trauma, tá, da primeira gestação do Giacomo, de repente vem a segunda gestação, e como é que surge o grupo? Você foi procurar, você insatisfeita com o que tinha acontecido, levantou informações, alguém apresentou para você, como é que surgiu? Dentro da Lua Nova, tinha uma amiga minha que ela conhecia o grupo, que ela também tinha sido passado por um parto bem violento, e ela conheceu esse grupo de mulheres. Ia ter um mamaço lá no Campolim. É uma semana que tem de aleitamento, sobre o aleitamento materno, e eles iam fazer um mamaço, que na verdade, com informações, com passeatas, várias mães. O grupo ia tá lá no Campolim para estar atendendo as mães, as gestantes, e eu acabei encontrando a Glaze. Foi um encontro bem tumultuado, assim, eu tava com um cachorro, com um filho, com um marido, e um monte de gente queria falar um monte de coisa, e a gente acabou se encontrando, né? E dali a gente trocou telefones e começou a conversar. E eu fui nos próximos grupos. Na verdade, acho que foram 1 ou 2 grupos só. Eu já estava de 36 semanas, estava bem na reta final. E o Giacomo tinha nascido de 37. Então, para mim, eu falava, não, não vai dar tempo de fazer mais nada, né? Mas eu ainda queria muito um parto normal. E eu ainda estava com o mesmo médico. Daí todo mundo virou para mim e falou, olha, se você continuar com esse mesmo médico, as chances de você cair na mesma história e de acontecer as mesmas coisas é muito grande. Então, a gente decidiu, nas 40 semanas, ele já começou a falar um monte de coisas para mim que eu comecei a questionar. E ele começou a ficar irritado durante a consulta, né? E eu procurava sobre o que ele falava na internet, com o grupo, com as doulas, e eram mitos, né? Eram coisas que evidências científicas não existiam para aquele procedimento. E ele já queria marcar minha cesárea. Foi quando eu falei, não, eu não vou mais nele. Aí a gente decidiu ter um plantonista, né? Ter com o plantonista do hospital. E a gente fazia o acompanhamento com as parteiras, elas iam em casa, ou eu ia no hospital, fazia o acompanhamento com elas, e a gente ia ter com um plantonista. E foi bem assim que aconteceu. A gente ficou em casa com a Glaze, né? Ela me acompanhou o trabalho de parto inteiro. A doula, ela não faz avaliação técnica, né? Então, ela avalia pelo humor, pelo rosto, pelas falas. A gente chegou no hospital, já estava com dilatação total. Em 1 hora e meia, ele nasceu. E foi super natural, foi assim, foi quase ela que aparou o bebê, né? Mas foi a enfermeira que conseguiu chegar no quarto. Ele nasceu no pré-parto, não foi nem para o centro obstétrico, e foi muito tranquilo, assim. Ele veio direto para o meu colo, e essa experiência para mim teve um significado tão grande de amadurecimento, de você lidar com a dor e lidar com todas as suas escolhas, né? Que você, no momento de você optar por desistir ou trocar de médico com 40 semanas no final da gestação, no momento foi um momento muito conturbado. Mas depois, hoje, olhando, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque se eu continuasse com aquele médico, eu não iria ter o meu parto normal. E muitas pessoas têm medo dessa mudança de médico, né? O médico é a figura que, para muitos, é a figura que é a confiança, né? A segurança. Tudo que ele fala, a gente tem que respeitar e tem que fazer. Mas, hoje em dia, o sistema de nascimentos no Brasil, a gente tem que questionar, tem que pesquisar, tem que entender o que acontece com o seu corpo. Porque o parto não é o médico, o parto não é a enfermeira, o parto não é a doula. O parto é o seu corpo, é você conhecendo o seu corpo. E quanto melhor você conhecer, quanto melhor você entender todo esse processo, mais natural, mais harmonioso vai ser todo esse processo. Agora, Glaze, qual é a responsabilidade, qual é o risco e qual é o momento em que a doula percebe que saiu
do controle de um parto natural previsto dentro de todo um aparato que vocês fizeram, que, como jornalista, me permita a pergunta, parece que a gente está indo em contramão da tecnologia, como você usou até um termo. Tá? Seu processo, há séculos, ele era natural, e de repente entra uma tecnologia para poder dar uma segurança com centro cirúrgico, com toda uma estrutura de UTI, de enfermeira, se porventura sofrer algum problema o bebê, você já tem um procedimento imediato para salvar uma vida. E, de repente, o projeto de vocês, a intenção desse grupo, não só de vocês, mas dos outros que estão surgindo de novo, é retroceder, se o termo for correto, ou usar do corpo, dessa sensibilidade do corpo que a Ariane falou. Que momento em que você, como profissional de saúde, também apesar de ser psicóloga, né, mas tem uma formação na área da saúde, percebe, olha, fugiu do controle, vamos fazer a cesárea. E se você não tiver, de repente, num hospital, como é que isso pode acontecer? Na verdade, não, porque quando a tecnologia ela entra em cena, a mulher começa a deixar de ter a capacidade de parir. Se a gente observar, na verdade, até então as mulheres conseguiam ter seus filhos. Hoje, se a gente não precisa ir longe, a gente tem isso na cidade de Sorocaba, hospitais, principalmente da rede privada, quando a gente está falando aí de convênios, em torno de 98%, 96%, dependendo do hospital, de índice de cesarianas. Então, isso significa que 98% das mulheres em Sorocaba não conseguem mais ter seus filhos como todos os animais, todos os bichos conseguem, como nós conseguimos, a humanidade conseguiu chegar até aqui, até 40 anos, 50 anos atrás a gente conseguia. Que capacidade é essa que, de repente, a gente não consegue mais produzir hormônio, a gente não tem mais dilatação, a gente não tem mais contração? Talvez eu esteja usando termos técnicos, mas por que esse corpo não funciona mais? Algumas pessoas não gostam da comparação, mas a gente precisa pensar que a raça humana ela é uma raça, ela é animal, né? Nós somos mamíferos. Todos os outros mamíferos conseguem parir e não precisam da cesariana. Por que nós, mulheres, não conseguimos mais? Então, nós começamos a questionar, na verdade, isto. Não é jogar fora essa tecnologia, mas é permitir que a tecnologia nos assessore e não nos atrapalhe. O que está acontecendo hoje é que ela está atrapalhando. Se a gente pegar os índices da Organização Mundial de Saúde, eles sugerem 15% como um índice seguro de cesáreas, e nós não temos isso no Brasil. Se a gente juntar o índice de SUS mais o índice da rede particular, nós estamos em torno de 55% de cesáreas. Então, mais da metade das mulheres não conseguem ter seus filhos. Alguma coisa está errada, Fernando. E o que está errado, na verdade, é o sistema em que a gente está oferecendo. Agora, eu estava questionando, Gleice, eu gostaria que você passasse também, que eu acho uma questão muito que pode preocupar quem está nos acompanhando, que é aquele limite, qual é o ponto em que você, como profissional de saúde, que você tem um embasamento disso, você é graduado em psicologia, você percebe, ou a doula percebe, que foge do controle o parto natural e precisa de uma intervenção cirúrgica. Como comentei na pergunta, de repente você tem toda uma estrutura do hospital por trás, que em tese daria segurança. Eu também ouvi já algumas amigas que são mães, dizendo que é muito mais fácil fazer a cirurgia de forma não natural, que é porque a cesárea, que você termina, vai para casa e está tudo resolvido. Tá? Então, como é que é essa história, o momento em que você fala assim, olha, fugiu do controle? Na verdade, esse profissional não é a doula quem faz. Então, quem define, e aí é importante também ficar claro, Fernando, assim, o que a gente defende é que o parto não precisa necessariamente ser domiciliar. Algumas mulheres têm optado pelo parto domiciliar porque não conseguem um parto natural no hospital. A Ariane, no momento dela, por exemplo, ela teve momentos em que ela tinha muito medo. A gente esperou em casa até o limite porque ela estava bem e demonstrava estar bem.
Por isso que a gente chegou com dilatação total no hospital, mas estava tudo bem com ela, porque ela tinha medo das intervenções no hospital. É quando a tecnologia atrapalha. Na verdade, se a gente tem uma equipe que tem estudado, que tem lido evidências científicas, porque todo este processo de parto humanizado, tudo que nós defendemos enquanto profissionais que acompanhamos o parto, um parto respeitoso, um parto natural, por isso que não é regredir, porque nós estamos alinhados com as evidências científicas. Por isso que não é voltar à tecnologia, mas é alinhar esta tecnologia. Mas aí não é utilizar do mito. Não é dizer, por exemplo, que um cordão, a criança está com um cordão, uma circular de cordão em volta do pescoço, por isso que ela não nasce. Na verdade, a criança ela não está respirando pelas vias aéreas, ela está respirando pelo cordão umbilical. Esse cordão ele é gelatinoso, ele é molinho. Eu não sei se alguma vez você já teve a oportunidade de ver um cordão, mas ele é molinho, ele não é uma corda. A gente fica com essa imagem. Ele não enforca a criança, né? Ele tem uma elasticidade. E essa criança, conforme ela vai se movimentando internamente no útero, ela vai se enrolando, se desenrolando nesse cordão ao longo da gestação inteira. E no processo de nascimento também. Quando a criança ela passa a cabeça, por exemplo, a parteira ou o médico, quem tiver, o profissional que estiver acompanhando, pode simplesmente tirar este cordão umbilical, né? A criança nasce com o rostinho normalmente, né? Para trás, então ela tira este cordão e dá tempo, essa criança nasce. O primeiro parto que eu acompanhei, meu sobrinho nasceu com 3 circulares de cordão e era um parto domiciliar. Não é por ser um parto domiciliar, isso poderia acontecer num hospital. Mas 3 é simplesmente circulares de cordão que você está, para a gente tentar entender. São 3 voltas completas no pescoço. Então, não é isto que mata uma criança. A criança não vai ser enforcada como uma corda, né? Isso existe uma proteção natural da gestação, da própria natureza. Quando é que isso sai? Depende. Aí depende de caso a caso. Por isso que nós não defendemos um parto desassistido. Nós temos uma equipe de profissionais. Esta mulher ela continua fazendo o pré-parto e todo o acompanhamento de pré-natal. Ela tem uma equipe que assessora ao longo dos 9 meses de gestação. Uma equipe que trabalha com ela este plano de parto, o que ela quer para este parto, seja ele domiciliar, seja ele hospitalar. Essa equipe vai estar lá amparada para dar todo e qualquer suporte. Se sair da rota, se tiver qualquer desvio, o bebê teve uma bradicardia. O que é uma bradicardia? É quando o coraçãozinho do bebê ele desacelera e isso pode comprometer a saúde dele. Nós vamos para o hospital e dá tempo de chegar. Se você está dentro do hospital, por exemplo, o hospital tem aí um período de preparação do centro cirúrgico. É o mesmo período de remoção, caso seja um parto domiciliar. Então, a gente não aceita, por exemplo, parto domiciliares muito distantes de um hospital. Você sempre tem um hospital de referência, você sempre tem um plano B, e mesmo que seja domiciliar, essa equipe ela leva todo o equipamento. Então, você tem oxigênio, você tem fios necessários para uma sutura, caso seja importante. Caso você tenha uma hemorragia, você tem os... Então, o primeiro atendimento, você tem todo o equipamento. Essa equipe ela leva esse equipamento. Lembrando, essa função não é da doula, mas é uma função de uma enfermeira obstétrica ou de uma parteira ou de um médico que possa fazer toda esta assessoria. E se for no hospital, você tem todo esse aparato. A questão é que hoje, no hospital, você não tem mais este respeito, porque a tecnologia entrou na frente e a gente simplesmente se tornou incapaz de fazer esse processo naturalmente. É muito difícil a gente fazer a natureza da gente funcionar, Fernando, quando a gente tem pessoas que xingam, que brigam, uma luz dessa, quando, na verdade, você precisa que o nosso cérebro primitivo funcione, que é ele quem funciona no momento do parto. Você tem um ar-condicionado muito gelado e a mulher precisa estar quente para ela poder parir,
porque ela precisa de uma circulação sanguínea muito maior. Então, são coisas que a tecnologia chegou e foi atrapalhando e foi avançando demais o espaço que a gente tem. A ideia é poder fazer as duas coisas junto. A gente ter o aparato da tecnologia, mas que ele funcione para 15% das mulheres. E que as outras que são gestantes de baixo risco, lembrando, é importante que seja de baixo risco. Então, mulheres que têm qualquer contraindicação, elas precisam de uma intervenção cesárea. Agora, só uma questão que você colocou, amigas minhas já disseram que a cesárea é mais fácil. Ela é mais fácil quando a gente culturalmente pode programar, a gente agenda esta cesárea, a gente se arruma, vai ao cabeleireiro, faz as unhas, vai lá, tem seu filho e vai embora. Coisas importantes que não são ditas. A cesárea aumenta em 4 vezes a chance de uma morte neonatal ou de uma morte desta mãe. Cesárea é uma cirurgia de altíssimo risco, são 7 camadas que são cortadas até que você consiga chegar a um bebê. Então, você tem um risco de hemorragia, como qualquer outra cirurgia de alto risco. Então, algumas mulheres têm utilizado de uma cirurgia de alto risco, aumentando em 4 vezes, sim, a chance deste bebê ou de uma complicação neonatal ou materna por conta de uma cesárea, simplesmente porque você pode agendar. Além disto, o Brasil, por exemplo, hoje é o 10º país no índice de prematuridade. Por quê? Quando eu agendo uma cesárea e eu não espero este corpo me dar sinais, porque é o bebê quem dá os sinais que ele está pronto. É ele quem libera, o pulmão deste bebê que libera um líquido que vai para o cérebro dessa mulher, que faz esta mulher entrar em trabalho de parto. Quando eu não espero esta mulher entrar em trabalho de parto, provavelmente eu faço uma cirurgia cesariana, este bebê ele nasce, mas ele não está no tempo dele. Então, ele não tem pulmão preparado. Aí eu tenho um aumento de índice de doenças respiratórias, eu tenho um bebê que tem uma imunidade mais baixa, que não está preparado. E essas coisas não são ditas. Além das questões de um pós-parto, uma cirurgia cesariana, você tem um corte e você tem um recém-nascido que chora a cada 2 horas, que quer mamar, que precisa de banho, precisa de cuidados. E essa mãe também precisa. Ela tem uma dificuldade de mobilidade, ela vai ter dor por 7, 8 dias depois, ela vai tomar analgésico, ela vai tomar antibióticos. Isso tudo está indo também para esse bebê. Esse bebê já tem uma baixa de imunidade por conta desses antibióticos. Então, são uma série de fatores que a gente não tem discutido abertamente nas redes públicas por aí. Aí a função do movimento, levar estas informações e permitir que as mulheres possam fazer essas escolhas conscientes mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando do assunto, com a presença da Érica Guimarães, que também é ativista e parceira dessa iniciativa do parto natural. Voltamos já.